Vamos de Bíblia? Eu estou sem foninho, telefone novo, canal novo, e na verdade não sei, no outro vídeo curto que eu fiz aqui, um vídeo menor no Instagram, deu certo o áudio, não sei se nesse vai dar, é um teste. Vamos lá, eu comecei ontem a ler Jeremias 22 e Deus me pediu para falar, até o versículo 3 e depois falar algumas coisas aqui a respeito dos cristãos, né? Se posicionarem diante do descaso, né? Do desgoverno brasileiro, né? Das ações de perseguições e ditadura. Eu vou começar a ler de novo aqui e vou tentar ler todo ele, ok? Vamos lá, com a graça de Deus. Versículo 1 do capítulo 22 de Jeremias. Assim diz o Senhor, desde a casa do rei de Judá, e anuncia ali esta palavra. O 2. E dize, ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi. Tu e os teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas. O 3. Assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça e livrai o espoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derramareis sangue inocente neste lugar. Ontem eu li até aqui. Agora eu vou continuar. Daí eu comecei a falar a respeito do posicionamento. Vocês viram o que aconteceu com o Silas Malafaia, né, o pastor? Por ele se posicionar. Não cometeu crime nenhum, se posicionou a favor da democracia, né? E está sendo impedido. Então a perseguição já começou. A tribulação já começou. Para quem não sabe, né? A grande tribulação já começou. Quer dizer, o Silas não vai poder fazer as pregações dele. Há quem não goste do Silas Malafaia, eu também discordo de algumas coisas teológicas dele, né? E muitos discordam, mas somos todos irmãos e temos nossas opiniões, né? E aqui nós estamos falando de posicionamento da igreja, né? A respeito de democracia, né? Então já estão querendo cortar as pregações. Então o Silas já está impedido de sair do país pregar. Olha isso. Começou. Então prestem atenção no posicionamento. Eu venho falando isso há anos. Estou sendo impedido. Tentando, né? O inferno está tentando me impedir de falar. Mas eu, como Silas, jamais me calarei. Não sou ninguém, né? Sou um servo de Deus, filho de Deus. Mas não vou me calar, não. Não neguem a Jesus. Deus está começando a colocar, como se diz, provas para ver quem é quem, para ver quem é do reino e quem não é, quem é o joio e quem é o trigo, ok? Não pensem vocês que o mundo espiritual é só ler a Bíblia e ouvir músicas gospel, ok? Vamos lá, o versículo 4. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no lugar de Davi, sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Versículo 5. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. O versículo 6. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá, tu és para mim Gileade, e a cabeça do Líbano. Mas, por certo, que farei de ti um deserto,
e cidades desabitadas. O versículo 7 fala: porque prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e tornarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por estas cidades, e dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? O versículo 9. Então responderão: porque deixaram o concerto do Senhor, seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios, e os serviram. O 10º, não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. O versículo 11 fala assim: porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar, nunca ali tornará mais. O versículo 12. Eu falo em versículos assim, e daí cito o versículo, porque fica melhor para você fazer um Reels, né? Eu mesmo, para eu fazer, fica melhor, eu sei onde eu estou. Na palavra, não preciso buscar na Bíblia de novo, né? Simplesmente eu faço o vídeo a partir daquele versículo. O 12. Mas no lugar para onde o levaram cativo, morrerá e nunca mais verá esta terra. O 13º. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito. Tá vendo? Deus falando aqui. E é verdade, né? Vamos lá. Sem direito. Que se serve do serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Que diz, o 14º, que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e lhe abre janelas, e está forrada de cedro e pintada de vermelhão. O 15º, reinarás tu só porque te encerras em cedro? Caso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça, por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a casa do aflito e do necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura, não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. O 17º, mas aos teus olhos e o teu coração não atentam, senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar isso a feito. O 18º. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão por ele, dizendo: ai, irmão meu, ou ai, minha irmã. Nem lamentarão por ele, dizendo: ai, Senhor, ou ai, majestoso. O 19º.
em sepultura de jumento, o sepultarão. O sepultarão. Em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando-o e lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sabe o 20º, sobe ao Líbano e clama, e levanta a tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque estão quebrantados os teus namorados. Estão quebrantados os teus namorados. O 21º. Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei, não ouvirei. Este é o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O 22º fala assim: o vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua mocidade. O 23º fala assim: ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu caminho, o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores e os ais, como da que está de parto. O 24º. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria. O 25º fala assim: e te entreguei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. O 26º, e lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, e lançarei-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha, em que não nasceste, e ali morrereis. 27º. Mas a terra para a qual eles levaram a sua alma, para ali tornarem, a ela não tornarão. 27º de novo, então, vamos ler. Mas a terra para a qual eles mas a terra para a qual eles levantam a sua alma, para lhe tornarem, a ela não tornarão. Eles não vão tornar ali. O 28º fala assim: é pois este homem Jeconias um vil utensílio quebrado, ou um utensílio de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. O 30º, né? Versículo. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não
prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Esse é o 22º capítulo de Jeremias. E meditem sobre não estar em cima do muro a respeito da ditadura e da proibição, né? Como falei, pegaram os cadernos do Malafaia, né? Como saiu nas mídias todas, pegaram o celular dele, pegaram os cadernos de anotação dele bíblica, porque ele não usa laptop, essas coisas. Ele fala no vídeo, se vocês procurarem no YouTube, ele fala no vídeo a respeito disso. Então, inclusive, ele pede os cadernos de volta, né? Depois de lerem. E comenta que, se Deus permitiu isso, talvez seja para converter um dos policiais federais, ou quem sabe até Alexandre de Moraes, né? Quem sabe? Deus é o dono de tudo e Ele sabe de tudo. Fiquem com Deus e essa palavra maravilhosa.